No calendário das cores, setembro também leva a cor verde para alertar as pessoas sobre a prevenção ao câncer de intestino. No cenário brasileiro, o câncer de intestino é o segundo mais comum entre homens e mulheres. De acordo com estimativas aí do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, são diagnosticados anualmente mais de 45 mil novos casos da doença em todo o país. E para falar sobre esse tema importante, hoje a gente conversa com a doutora Anelisa Coutinho, presidente da SBOC, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Doutora, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Obrigada a vocês, bom dia. Doutora, vamos lá falar um pouquinho dessa doença. Ela afeta mais qual faixa etária da população exatamente? Então, habitualmente, acima dos 50 anos, essa era a faixa. Nos últimos anos, a gente tem notado uma antecipação do surgimento dessa doença. Então, ela tem surgido mais em pessoas jovens do que surgia antes. Então, a partir dos 35, 40, 45, a gente já vê essa doença. Então, ela passou a aparecer mais em pessoas com menos de 50 anos do que já apareceu antes no passado. Tem algum estudo, pesquisa que mostra por que isso está acontecendo, doutora? Então, tem algumas previsões, né, algumas hipóteses, e uma delas, obviamente, que está ligada com hábitos de vida, né, especialmente hábitos alimentares, com a qualidade da alimentação, né, no mundo moderno. Além disso, com obesidade também, tem estudos mostrando que isso está ligado com o maior número de pessoas obesas, né, no mundo comum em geral. Mas o fato, assim, relevante, imediato, a gente não sabe exatamente, tá? Tem essas hipóteses. Vamos falar um pouquinho da importância do diagnóstico precoce, né? Há algum sintoma? Dá para detectar essa doença? Algum exame que detecta? Quando é que a gente deve aí falar, puxa, tá na hora de fazer um exame ali, vou ao médico para ver se tá tudo bem? Bom, primeiro eu vou falar sobre os sintomas, tá? Claro que qualquer coisa que esteja diferente do nosso hábito normal, né, diário, deve chamar atenção. Não somente para câncer de intestino, mas para câncer de intestino tem alguns sinais, sim. Alteração do ritmo das fezes. Então, alguém que tinha um ritmo diário e passa a ficar mais obstipado, né, passa a ter um ritmo mais lento do intestino, ou o inverso, ou passa a ter episódios de diarreia que antes não tinha. Sangramento nas fezes, isso deve ser um alerta, tá? Sangramento nas fezes deve ser investigado, mesmo que a pessoa ache que tem hemorroida ou que teve uma fissura, mas deve ser informado ao médico e deve ser investigado o sangramento das fezes, independente da idade, tá? Outros sintomas podem ser dor, tá? Pode ser fraqueza, pode ser anemia, então pode ser até a sensação de ter uma tumoração, né, abdominal. Isso é talvez um pouco nas fases mais adiantadas. Mas a alteração dos ritmos das fezes e sangramento é muito relevante, deve ser levado em conta. Perda de peso também. Você me perguntou, e aí, se tem algum exame, né? Então, esses são os sintomas que devem ser de alerta. O exame deve ser feito reflexamente para qualquer sintoma de alerta após a consulta médica, né? Esse exame, o exame padrão ouro que a gente fala, é a colonoscopia. É um exame endoscópico que avalia o intestino inteiro. Esse exame é indicado para sintomas, mas ele também é indicado para o que a gente chama de rastreio, tá? Independente de sintomas. Antes também essa faixa de corte era 50 anos, mas com a maior incidência desse tipo de câncer em pessoas mais jovens, diversos órgãos e sociedades abaixaram esse ponto, né, limite de corte aí para 45 anos. Então, com 45 anos, independente de ter nenhum sintoma, pode não ter nada, a pessoa deve ser submetida a uma colonoscopia, tá? Obviamente também depois de passar por uma consulta médica para ver se há alguma limitação à realização do exame. Perfeito, doutora. E a senhora falou sobre alimentação, que pode estar ligada a hábitos de vida, né, o aparecimento, o surgimento da doença, também alguma coisa genética, claro. Há algum meio de prevenção, então, melhorar os hábitos alimentares? O que a gente pode fazer para prevenir?
Certamente, a alimentação está muito ligada com diversos tipos de câncer, né? É um dos fatores modificáveis, a gente pode fazer algo, né, por nós mesmos. Então, alimentação saudável, que inclui frutas, legumes, os alimentos mais in natura, né? Evitar alimentos multiprocessados, industrializados, evitar defumados, enlatados, conservas, embutidos, isso a gente deve evitar. Evitar bebida alcoólica também, o álcool é envolvido em diversos tipos de câncer, né, como um fator de risco. A prática de atividade física deve ser estimulada, ela é protetora e a gente já tem estudos para isso, não somente para câncer de intestino, mas para diversos tipos de câncer e outras doenças, né, como as cardiovasculares. E realmente lutar contra a obesidade, né, isso também é um fator que está muito ligado aí a boas práticas de alimentação e atividade física, né? Com isso a gente acaba combatendo a obesidade, evitar tabagismo. O tabagismo está ligado não somente ao câncer de pulmão, mas também a diversos tipos de câncer, como cânceres de intestino, né? Ficam essas dicas importantíssimas. Doutora, e para a gente finalizar aqui, qual o tratamento e as chances de cura, dependendo aí do estágio em que a gente consegue descobrir essa doença? Excelente pergunta, né? Hoje a gente deve realmente desmistificar, né, o câncer como uma doença que mata sempre que tem o diagnóstico. Não é assim. Quanto mais cedo a gente descobre, mais chances de cura há. Eu diria que nos estágios iniciais a maior chance é a cura mesmo, e aí a cirurgia é o tratamento primordial, seguido ou não de uma quimioterapia complementar, e aí vai a análise de alguns fatores de risco que sejam relevantes para que a gente use essa terapêutica quimioterápica com remédio, né, protetora. No câncer de intestino mesmo, a gente usa radioterapia em menos vezes, basicamente quando o tumor é mais no reto, mas na parte baixa do intestino. Então, os tratamentos principais acabam incluindo cirurgia, associado ou não à quimioterapia, e para câncer de reto, que é na parte final do intestino, pode ser associado com radioterapia. Em algumas fases, a gente vai somente para quimioterapia, e aí também com a adição de algumas drogas mais específicas, né, drogas mais direcionadas, como anticorpos monoclonares, ou imunoterapia para alguns casos, né. A ciência evoluiu muito, viu? Então, a gente não deve ter medo nem de investigar, nem de checar e nem de tratar. O importante é fazer toda essa verificação e o tratamento quanto antes possível para conseguir as melhores chances de sobrevida. E essa é uma excelente notícia para a gente. Muito obrigado, viu, doutora, por ter atendido aqui ao nosso convite e pelas informações e esclarecimentos. Eu que agradeço, sempre à disposição.